a grande mídia faz um malabarismo para tentar dizer, não, a gente concorda que o Estado de Israel está abusando e tal, que, poxa, 10 mil, esse número trabalha aí, tanto os Estados Unidos também reconhecem, são números do Hamas, mas os Estados Unidos também trabalham com esse número, 20 mil, 30 mil, mortos, crianças, mulheres, abuso e tal, mas não se pode comparar com o Holocausto, não pode comparar com Hitler, isso não pode. E aí eu fico tentando, e aí, como mulher negra, diante de um país que assistiu ontem, né, Latuf, 2, 3, 4 policiais cercando um homem que era vítima, prendendo a vítima e levando no camburão, eu entendo que esse tipo de pensamento acredita que o povo palestino é um subpovo. Vou colocar aqui matéria que publicamos no nosso site, é justamente o título em cima do que vocês estão vendo aí na tela, né? Lula comparação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus. Vamos colocar essa declaração que foi feita durante uma coletiva de imprensa, quando foi questionado sobre o assunto. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O Lula não deu uma declaração em relação a judeus. Isso é muito importante. Há pessoas desonestas, pilantras, que dizem que o Lula afirmou que os judeus são nazistas. Eu quero que me diga, que nesse vídeo, nessa declaração onde ele falou, lá na Etiópia, onde que está escrito os judeus são nazistas? Onde é que está escrito isso? O que ele comparou, e comparou com justiça, porque quem quer que acompanhe, como eu, por exemplo, acompanho o que está acontecendo em Gaza nesse momento, em que você vê hospitais, escolas, crianças, um monte de crianças, os pais abraçados com as crianças, os pais mortos abraçados com as crianças, no meio da rua, os corpos apodrecendo na rua sem poder enterrar. Isso nada tem a ver com combate ao terrorismo, com combate ao Hamas. Isso é limpeza étnica e não começou em 7 de outubro de 2023. Isso vem até antes de 1948, quando foi fundado, imposto o Estado de Israel naquela região. Então, infelizmente, são muitos aqueles que têm medo de enfrentar essa chantagem que é feita por parte de Israel e seus prepostos, inclusive no Brasil, a chantagem de ser chamado de antissemita. O que o Lula fez hoje é um ato de coragem, de enfrentamento, de não recuar diante do que a gente está assistindo. A gente está assistindo realmente um genocídio, é realmente um holocausto. O que Israel quer fazer com os palestinos, está fazendo em Gaza, com a aprovação da Casa Branca e da Europa, e de países árabes, inclusive o Egito, é limpeza étnica. Isso nada tem a ver com o combate ao Hamas, porque o Hamas não existia antes. Antes dos anos 90, não tinha Hamas, era o OLP. E Israel tratava o OLP da mesma maneira que trata o Hamas hoje. Seja lá quem for que se levante contra as políticas de Israel, as políticas genocidas de Israel, vai ser considerado ou terrorista ou antissemita. Não existe a possibilidade de você criticar as políticas do Estado de Israel e não ser taxado de antissemita. Só que muita gente tem medo dessa pecha. Com razão, quem é que quer ser chamado de antissemita, de racista? Mas entendendo que isso é uma estratégia de Israel para criminalizar críticas ao Estado de Israel, é preciso enfrentar e não ter medo desse tipo de chantagem. E que foi exatamente o que o Lula, como estadista, fez. Colocou na pauta do dia, colocou com todas as letras o que está acontecendo em Gaza. É um genocídio, é um holocausto.